Boa noite, igreja. Vamos então à palavra de Deus. Como o pastor Bill disse, não vamos perder esse ambiente. Vamos estar aí conectados ao que Deus ainda vai continuar fazendo essa noite. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Salmos, no Salmo 121, versos 1 e 2 que nós vamos ler. Salmo 121, 1 e 2. E o texto diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém. Quantos aqui estão precisando de socorro? Levantem a mão. Amém. Eu acredito que todos nós, estamos vivendo, infelizmente, dias difíceis. E quando falamos de dias difíceis, nós falamos em todos os aspectos. Financeiramente falando, por exemplo, é difícil você conversar com alguém que não esteja passando por algum desafio. É difícil você conversar com alguém que não esteja passando por algum desafio financeiro. Por exemplo, para o trabalhador assalariado, os reajustes de salário não têm acompanhado o aumento, por exemplo, do mercado. Vocês concordam comigo? Está tudo muito caro. O reajuste salarial não tem acompanhado o aumento da conta de luz, da conta de água, dos remédios. Esse mês passamos por uma situação com a Carol que ela teve um problema de unha encravada no dedão. E a princípio um problema tranquilo. Mas aquilo foi piorando, levamos no especialista, estava muito inflamado, encaminhou para o pediatra. E a pediatra então falou assim: não, antes de mexer, vamos entrar com antibiótico. Eu pensei o quê? Um antibiótico por uma unha encravada? Vai ser de boa, Cheguei em casa, vamos pedir então, meu amor. Vamos ligar e vamos pedir para começar a tomar rápido. Para o meu susto, quando o cara me manda o preço do remédio, 20 comprimidos, R$150. E a minha resposta para ele logo depois foi: você divide no cartão? Porque não dava. Eu não tinha aquele dinheiro naquele momento. As coisas estão cada vez mais caras. E segundo o DIEESE, um departamento que realiza pesquisa sobre custo de vida, o salário mínimo suficiente para cobrir despesas com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência, ou seja, o básico que a gente precisa, deveria ser de R$ 6.641. Glória a Deus, Estamos quase lá, não é verdade? A gente está em 1.300 para 6.500, falta pouco. Não é verdade? Vamos continuar acreditando. Mas não só os assalariados têm problema, não. Os empreendedores também. Quem é empreendedor aí fala amém. A vida não está fácil para ninguém. Imposto muito alto, burocracia nos processos, dificuldade de crédito. E tem o ponto principal: se o empreendedor quiser realmente ganhar dinheiro, ele não tem que trabalhar só 8 horas, não. É 8, 9, 10, 12 horas por dia. Trabalhar muito para tentar conseguir o mínimo. Então, quando a gente olha para essa realidade, nós podemos dizer o quê? Precisamos de socorro. E não é só na área financeira, não, na saúde também. Nós estamos vivendo uma explosão de viroses. Desde uma simples diarreia a gripes fortes que tem derrubado muita gente. E como se não bastasse as doenças físicas, estamos também vivendo um grande problema em relação às doenças psicológicas no nosso país. De acordo com o último grande mapeamento feito pela Organização Mundial da Saúde, o Brasil possui a população com maior prevalência de transtornos de ansiedade do mundo. Isso é muito sério. Olha o tamanho desse mundo. E o Brasil está no top 1. O Brasil está na frente. E para a gente ter noção da gravidade, aproximadamente 9,3% dos brasileiros sofrem de ansiedade patológica. É muita gente. A gente está falando quase de 20 milhões de pessoas.
doentes com ansiedade. E isso fica muito claro em nosso meio. Quer ver só? Quem aqui conhece alguém que sofre com ansiedade? Levanta a mão. Todos nós. Todos nós conhecemos alguém e às vezes nós também sofremos com isso. E às vezes nós também temos que lutar com isso. Precisamos de socorro. Outra área que tem sido um grande desafio, agora para nós pais, é a criação de filhos. Criar nossos filhos aí nesse mundo onde os valores estão cada vez mais invertidos é um grande desafio. Não está fácil. Se nós não investirmos pesado na formação de nossos filhos, os valores deste mundo vão tragar facilmente as nossas crianças. E quando eu falo de investir pesado, eu não estou dizendo que você tem que pagar o melhor colégio para o seu filho, não. Porque isso não quer dizer nada. Isso não resolve o problema. O que você precisa fazer é formar seus filhos debaixo de princípios bíblicos. E quando fala assim, a gente pensa, né? Então está mais fácil. Não está. O mundo tem levado eles cada vez mais distante desses princípios. Isso você precisa fazer desde criança, desde muito novo. Aí você pode pensar assim, então para mim não adianta mais. Meu filho é pré-adolescente. Adianta sim. Faça agora e na adolescência o seu filho terá armas para lutar contra as investidas desse mundo. Não, mas o meu filho já é adolescente, então eu perdi o tempo. Não, faça agora e na juventude ele vai ter armas para derrubar os argumentos do inimigo. Nós precisamos investir os nossos filhos, investir nos nossos filhos. Não desista dos teus filhos, porque o mundo não vai desistir. O nosso inimigo não vai desistir. E outro ponto importante, não terceirize aquilo que só você pode fazer. Não jogue para cima de outra pessoa uma responsabilidade que é sua. A igrejinha é uma bênção e pode te ajudar muito. Minha filha é muito abençoada na igrejinha, desde o primeiro dia que ela pisou nesse lugar. A igrejinha é uma bênção. A mesa de adolescentes é uma bênção. A EBD de adolescentes e para as crianças é uma bênção e pode ajudar e muito. Mas a responsabilidade é sua, pai. A responsabilidade é sua, mãe. Você é o maior exemplo para o seu filho. E como? Ensinando ele com a sua vida. Carol já vai fazer 11 anos. E até então a ficha não tinha caído. Então o Caio e a Adriele chamou eu e Nara para ajudar eles no encontro, no acampamento de adolescentes que vai ter. Ele foi lá para casa, nós conversando sobre o que ia acontecer, né? Organizando tudo. Ele foi embora, eu resolvi fazer umas contas. E aí comecei a entrar em crise. Faltam 2 anos para a Carol começar a frequentar os eventos dos adolescentes. Eu virei para a Nara e disse, caramba, meu amor, nossa filha é quase adolescente. A nossa filhinha, nossa princesinha está crescendo. E está chegando a hora da gente começar a soltar ela. E claro que vai ser aos poucos, e muito aos poucos, que eu tenho que me acostumar com tudo isso. Que a ideia do pai é trazer o filho sempre, né, debaixo do braço ali, protegendo, mas é necessário que a gente comece a soltar a ela para o desenvolvimento dela. Mas, de forma alguma agora, eu posso virar para Caio e Adriele e dizer assim, toma que a bola é sua. Até aqui eu fiz a minha parte. Agora é com vocês, agora é vocês que cuidam. Por favor, não faça isso. Caio e Adriele serão o nosso suporte, mas a responsabilidade continua sendo nossa. Nós somos os pais. Então, se a gente está dizendo que está difícil formar os filhos debaixo de princípios, ainda mais para os pais que não assumem essa responsabilidade. É preciso bater no peito e dizer, não, eu vou levar meus filhos ao caminho que ele precisa seguir. Salmo 127:4 diz que os filhos são como flechas na mão do guerreiro. E o que isso significa? Que eles devem ir mais longe do que você, pai. Que eles devem ir mais longe do que você, mãe. Vocês são os arqueiros. Mas se a flecha não for puxada para trás,
Se a flecha não for firmada em princípios, o impulso não vai ser suficiente. Vai faltar impulso para chegar onde tem que chegar. Nós precisamos de ter essa consciência. Criar nossos filhos debaixo de princípios bíblicos. Mas, voltando ao nosso contexto, infelizmente isso não é nada fácil. Uma coisa tão básica, para nós cristãos, criar meu filho de acordo com os princípios que eu creio, mas uma coisa tão básica tem se tornado um problema porque é como se nós nadássemos contra a maré. É como se nós estivéssemos andando na contramão. Ensinamos aqui e o mundo tenta reverter a situação lá. Ensinamos de uma forma e a escola tenta mudar lá. Então nós precisamos dessa ajuda, nós precisamos de socorro. A vida não está fácil. São vários os aspectos em que nós entendemos que precisamos de uma ajuda maior. E o texto que nós lemos faz parte de um dos salmos mais lindos e lidos da Bíblia, que é o Salmo 121. Esse salmo é classificado como salmo de romagem. E o que é isso? São salmos que é como se fossem um inário dentro do livro de Salmos. São salmos que na verdade são cânticos, porque eles registram os cânticos dos israelitas enquanto peregrinavam para adorar a Deus em Sião. Então, enquanto o povo seguia o caminho em direção ao Monte Santo de Sião, para adorar a Deus, eles entoavam cânticos ao Senhor. E um desses cânticos está registrado aí no Salmo 121, e nos versos que nós lemos, descreve o Senhor como um Deus fiel e protetor, que guarda e socorre o teu povo. Um Deus que é o socorro. E por que aquele povo precisava de um Deus protetor naquele momento? Por que eles precisavam de socorro naquele momento? Quando aprofundamos um pouco mais no assunto e entramos no contexto de como era o trajeto em direção a Sião, nós vemos que para chegar no monte, os israelitas que vinham peregrinando de várias partes de Israel, tinham que passar por um vale muito acidentado, um vale muito seco, cheio de pedras. E alguns estudiosos falam que a jornada era tão difícil que muitos desistiam no meio do caminho. Era tão pesado que muitos desistiam. E outros que chegavam até lá, chegavam muito cansados. Mas a vontade de adorar ao Senhor em Sião era bem maior do que qualquer obstáculo. E aí, enquanto eles caminhavam nas estradas, daquele vale em direção a Sião, eles olhavam para os montes em volta e diante das aflições, das angústias, medo, cansaço, vontade de parar, eles se questionavam: de onde virá o meu socorro? Mas sem esperar a resposta, eles respondiam baseados no que criam: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Eles criam num Deus que podia socorrê-los. E assim, meus irmãos, como foi no passado, ainda é no presente. Assim como foi lá atrás, continua sendo. Enquanto nós peregrinamos nessa terra em rumo à cidade santa, em rumo à cidade eterna, nós precisamos olhar para os montes que nos cercam, os problemas financeiros, as dificuldades, a perversão desse mundo, e lembrar o quê? Que o nosso Deus continua sendo um guarda fiel e protetor. Precisamos lembrar que o nosso socorro continua vindo dEle, que a nossa paz precisa estar no entendimento que temos um Deus que pode nos socorrer, e nesse Deus nós podemos confiar, amém? Nesse Deus nós devemos confiar. Mas agora eu queria que você respondesse com muita sinceridade no seu coração: o quanto você tem acreditado nisso? Acabamos de dizer que temos um Deus em quem podemos confiar, um Deus que pode nos socorrer, mas o quanto você tem acreditado nisso? Como anda o seu nível de confiança nesse Deus fiel e protetor? Você já parou para analisar? Como anda o seu nível de confiança em Deus?
Você realmente tem confiado nele? Como anda a sua confiança? E é impossível falarmos de confiança e não lembrarmos de Davi. Em 1 Samuel 13:14, eu queria que vocês abrissem comigo. Quando Deus pede então, 1 Samuel 13, versículo 14, acho que é isso mesmo, sim. Quando Deus pede ao profeta para destronar o rei Saul, ele usa um argumento muito especial ao se referir de Davi. Eu queria que vocês lessem comigo. 1 Samuel 13, 14. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Amém. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi, um homem segundo o coração do Pai. E aqui vale a pena ressaltarmos que essa não foi uma afirmação referente ao coração de Davi. Essa não foi uma afirmação referente a Davi, e sim uma afirmação referente ao critério utilizado por Deus na escolha de Davi. É a forma que Deus estava escolhendo Davi. É como se Deus estivesse dizendo para Saul: Saul, você foi escolhido segundo o coração do povo, e não deu certo. Agora eu já escolhi um outro rei, porém segundo o meu coração. Um outro rei de acordo com a minha vontade. Isso fica claro em 1 Samuel 9, onde Saul é descrito como um homem de família rica, de boa aparência, sem igual no meio dos israelitas, e o texto ainda diz que o mais alto entre o povo de Israel batia nos ombros de Saul. Saul era o cara. Saul tinha uma presença quando chegava. E como o povo queria muito um rei, Deus deu um rei que agradasse ao povo. E o povo então olhava para Saul e pensava o quê? Esse é o meu rei, esse é o meu líder. A forma que Deus escolheu foi para agradar o coração do povo. E Davi, quem era Davi? Um menino que cuidava das ovelhas do pai. Seus irmãos não davam nada por ele, nem mesmo o pai acreditava que ele seria o escolhido. De acordo com a história bíblica, no dia da unção, o pai trouxe todos os filhos ao profeta Samuel, menos Davi, que estava onde? Cuidando das ovelhas lá atrás. O que eles não sabiam é que Davi já havia passado pelo processo seletivo de Deus. Davi já havia sido escolhido por Deus. Por isso o texto diz, um homem segundo o coração de Deus. E hoje, quando nós olhamos para a trajetória de Davi, nós temos um grande exemplo de homem, não perfeito, mas temente e fiel a Deus, referência para todos nós. Mas quando voltamos lá atrás, no início da trajetória, no início da caminhada de Davi, nós vemos que ele passou por diversos testes de confiança. Davi precisou passar por testes onde Deus provou a sua confiança. É claro que sempre lembramos e vamos lembrar de Davi como o menino que matou o gigante, não é verdade? E sim, isso foi um grande feito. Esse fato marcou a vida de Davi e a partir dali ele foi outra pessoa, a vida dele não foi mais a mesma. Mas a frase que ele diz a Saul antes do combate deixa muito claro que ele só conseguiu matar Golias porque estava preparado. A sua confiança em Deus já havia sido forjada. Acompanhem comigo em 1 Samuel 17. Primeira Samuel 17, versículo 36, vamos ler 36 e 37. Você vai entender que a confiança de Davi vinha sendo forjada lá atrás. E o texto diz assim: teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo.
O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. O gigante era treinado, o gigante estava todo equipado, o gigante estava armado, mas a confiança de Davi estava em Deus e não nos seus próprios braços. Essa fala de Davi mostra que a confiança dele tinha sido forjada quando ele cuidava das ovelhas. Quando aparecia o leão e o urso, ele entendia: o Senhor é a minha força, e ele conseguia vencer aqueles obstáculos. O gigante seria mais um obstáculo que ele, mais uma vez, não ia pela força do seu braço, mas pela força do Senhor. Davi tinha essa consciência, e nós precisamos desse nível de confiança. Eu e você precisamos buscar esse nível de confiança de Davi, de olhar para o problema, para a situação, e seguir em frente, sem se preocupar com o tamanho do gigante. E seguir em frente, sem se preocupar se vai ser muito difícil você continuar caminhando. Está com problemas no casamento? Gente, casamento é um desafio. Casamento não é fácil. São duas pessoas diferentes, com criações diferentes, com conceitos diferentes, que resolvem dividir o mesmo teto e compartilhar sonhos. Aos olhos humanos, uma loucura. Casamento não é uma coisa fácil de se viver, mas quando a sua confiança não está firmada na força do seu braço, sair de casa, abandonar uma família, nunca vai ser uma opção. Se a sua confiança está em Deus, as dificuldades não podem ser problema para você. Você tem um Deus que te socorre a qualquer momento. Você tem um Deus que olha para você. E a sua resposta diante dos problemas conjugais deve ser como a de Davi. O mesmo Deus que nos ajudou a chegar até aqui vai continuar nos sustentando. Foi isso que Davi relatou a Saul. Foi isso que Davi disse: o gigante é grande, mas o mesmo Deus que me livrou lá atrás do urso e do leão está aqui comigo hoje. Essa deve ser a nossa postura. Está com problemas financeiros? Meu Deus, como é que eu vou fazer? As contas não param de chegar, meu salário não está dando, minha empresa não está rompendo, nada que eu faço dá certo. Pare de murmurar. Comece a agir e responder de outra forma. Assim como Davi, responda: o mesmo Deus que providenciou o meu sustento até hoje, continuará me sustentando. Quando temos essa realidade diante de nós, nós conseguimos nos contentar, viver esse tão falado contentamento. E é difícil você entender como se contentar em meio a tantos problemas. E como você vai se contentar? Baseando a sua confiança em Deus. Mantendo a sua confiança em Deus. Meu irmão, ainda no capítulo 17, Saul, antes dessa resposta de Davi, ele expõe para Davi algumas circunstâncias, e eram circunstâncias reais. Saul fala assim: você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz, ele é um guerreiro desde a mocidade. E Saul estava mentindo? Não. Saul mostrou e apresentou para Davi as circunstâncias reais. Era muito claro que pela força do braço de Davi, ele não ia conseguir. Essa era a mais pura verdade. As circunstâncias eram totalmente contrárias. Não fazia sentido um menino derrubar aquele gigante. Se você ver a história, vai ver que nenhum dentre os soldados do exército de Israel tinha coragem de assumir aquela situação. Como Davi conseguiria? E o interessante é que, mesmo diante das circunstâncias apresentadas a ele, ele recorre à confiança que ele tinha em Deus. Ele fala para Saul: não, esse gigante pode ser armado, poderoso, forte, mas lá atrás eu derrubei ursos e leões, e Deus estava comigo. Você precisa começar a retomar em sua memória aquilo que Deus já fez por você. Nós temos uma mania muito errada de esquecer.
Deus faz um milagre hoje, você, glória a Deus, amém, meu Deus é fiel, e você continua andando. Lá na frente vem um obstáculo e você, e agora? O que eu vou fazer? Mas o Deus que lá atrás cuidou de você, e o Deus que lá atrás você disse, obrigado Senhor, o Senhor é fiel, Ele continua sendo o mesmo Deus, e Ele vai continuar te sustentando, amém? E eu repito a pergunta, você tem confiado em Deus? Você tem confiado nesse Deus? O próprio Jesus respondeu às tentações do diabo no deserto, baseando-se em sua confiança em Deus. Se nós fôssemos resumir as 3 respostas de Jesus a Satanás em uma frase, seria: eu confio em Deus e não vou desconfiar dele confiando em você. Basicamente a resposta foi essa. Satanás apresentou 3 situações e Jesus bateu aquela tentação do diabo com a confiança que ele tinha em Deus. Como você tem resistido às tentações? Como você tem encarado as tentações do seu dia a dia? Se falta confiança em você, certamente sua resposta às tentações não tem sido positivas. Quando falta confiança, a resposta às tentações não são positivas. Que isso, pastor? Mas eu não sofro tentações. Eu tenho Jesus. Meus irmãos, todos nós sofremos tentações. Todos nós sofremos tentações e todos os dias da nossa vida. Jesus morreu em uma cruz em nosso lugar e nos livrou da culpa do pecado, amém? Não existe mais condenação sobre nós, fomos justificados. Mas a partir daí entramos no processo de santificação, onde o Espírito Santo de Deus começa a atuar em nós, quebrando o domínio do pecado. E nesse processo sofremos tentações, sim. Enfrentamos situações em que o desejo de fazer o que não presta bate na porta. Em muitos momentos, e precisamos combater esse desejo com o padrão que temos a seguir, que é Cristo, o mesmo que morreu em nosso lugar e nos justificou. E sabe até quando viveremos esse processo? Até a volta de Jesus. Viveremos esse processo de santificação, aprendendo a lidar com as tentações até a volta de Jesus. Porque aí seremos sim glorificados e livres completamente da presença do pecado. Mas até lá seremos tentados. Até lá sofreremos tentações. E por favor, gente, entenda, tentação não está relacionada apenas a desejos sexuais. Quando a gente fala em tentação, todo mundo pensa logo em tentação sexual. O homem sendo tentado dentro do casamento por outra mulher, a pornografia. Sim, isso também é tentação. Mas o inimigo nos tenta em diversas áreas. Por exemplo, ele pode nos tentar a pensar que Deus está retendo algo bom de nós. Ele pode nos tentar a pensar que Deus não está permitindo que vivamos algo bom. E sabe como ele faz isso? Muitas vezes, através da comparação. Eu, por exemplo, estava até falando na reunião de ministros essa semana, sou constantemente tentado nessa área, na área da comparação. Conheço muita gente, tenho vários amigos que passaram pela minha história de vida e hoje estão muito à frente em relação à vida financeira. E o inimigo conhece as nossas debilidades. Ele aproveita algumas situações do dia a dia para lançar certa, do tipo: por que esse seu amigo está lá e você está aqui? Por que Deus está te privando de uma vida melhor? A promessa não é que você comeria o melhor dessa terra? E qual deve ser a minha resposta diante dessas tentações? Satanás, eu não vou confiar em você, desconfiando do meu Deus. O problema é que nós às vezes não identificamos essas tentações. Nós temos aí um estereótipo de tentação que é em relação à vida sexual e ponto. Mas o inimigo te tenta em diversas áreas. E se nessas áreas você não conseguir responder bem
a sua fé vai esfriando. Mas quando nossa confiança está firmada em Deus, não tem tentação que nos derrube. Não tem tentação que nos faça ficar baqueado diante dessa situação. Mas se você confia na força do seu próprio braço, você vai ficar oprimido. Você vai deixar aquela seta criar aí argumentos dentro de você. Comece a observar situações de dor, decepção, perda, medo. O inimigo vai sempre tentar soprar no seu ouvido que Deus te abandonou, que você está sozinho. E talvez você liga para alguma pessoa que você tem de referência na igreja, isso aqui ajuda. Aquela pessoa, por algum motivo qualquer, não conseguiu te atender. E ele então fala no seu ouvido: está vendo? Nem ele se preocupa contigo. Isso tudo é tentação. E se você não tiver com a sua confiança baseada e firmada em Deus, você pode não reconhecer isso. O diabo estará sempre nos tentando a não confiar em Deus. Por exemplo, quando você quer muito alguma coisa, deseja algo muito bom para você, ele vai dizer: agarra logo, pare com essa besteira de esperar no Senhor. Como assim? Deus já te deu por herança. E às vezes não é a hora e você precisa esperar em Deus, você precisa da resposta de Deus, mas por não conseguir discernir, você acaba se entregando a uma tentação do inimigo da sua alma. Quando a nossa confiança não está baseada em Deus, nós acabamos escutando quem não devemos escutar, porque a ideia do nosso inimigo é que nós sempre tentemos fazer a justiça com as nossas próprias mãos, ir na força do nosso braço, nos colocar no trono das nossas vidas e por fim nos autodestruir. Esse é o plano. Cabe a nós decidir a quem nós vamos ouvir, ao inimigo ou à voz de Deus. Mas quando a sua confiança não está firmada em Deus, fica difícil de ouvir a voz dele. E quando olhamos para a vida de Davi e Jesus, que citamos aqui, encontramos em comum dois elementos que sem dúvida foram decisivos para que eles fossem tão confiantes em Deus: intimidade e dependência. Repita comigo: intimidade e dependência. Davi, quando bem novo, foi indicado para ser arpista de Saul. E a Bíblia diz que quando ele tocava, o espírito perturbador que estava em Saul não resistia e ia embora. Isso quando ele era bem novo. E por que isso acontecia? Davi vivia uma vida de intensa adoração. Ele tinha intimidade com Deus. E esse é apenas um dos fatos que retratam essa realidade da vida de Davi. Se você estudar a história dele, vai ver que durante toda a sua vida, ele procurou manter acesa a chama de intimidade com o Pai. Ele buscava manter essa chama acesa. E quando nós olhamos para isso, entendemos que essa precisa ser a nossa postura. Jesus, quando foi tentado pelo diabo, estava há 40 dias no deserto, orando, jejuando, se esvaziando de sua própria força, desenvolvendo comunhão intensa com o Pai. Então, meus irmãos, entenda, intimidade e dependência só vem através de um encontro pessoal com Deus. Não adianta você buscar isso de outra forma, é apenas um encontro pessoal com Deus. Salmo 9, verso 10, por favor, vamos abrir lá. Salmo 9, verso 10. O texto diz assim: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Se você não conhece a Deus de verdade, não tem como você confiar nele. Se você não conhece a Deus intimamente, você não vai confiar nele. Você vai confiar de maneira superficial, mas a confiança que estamos falando aqui não é essa. É uma confiança real, verdadeira.
Então, se você não tiver um encontro pessoal com Deus, se você não buscar estabelecer uma vida de comunhão e intimidade com Ele, vai te faltar confiança. Mas como então nós podemos afirmar que conhecemos a Deus? O que nos traz essa certeza? Talvez até aqui você entendeu, e esse talvez seja o seu questionamento, ok. Mas o que pode me trazer a certeza de que realmente eu estou conhecendo a Deus cada dia mais? Primeiro, conhecer a Deus significa conhecer a sua voz. Mateus 4:4. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém. Quando não ouvimos a voz de Deus, nosso coração e espírito morrem de fome. Quantos aqui estão até agora sem comer nada? Tem uma guerreira aqui. Se você ficar muito tempo sem se alimentar fisicamente, você vai sentir fome. E se você ficar dias, semanas sem se alimentar, você pode até morrer de fome. E quando então nós decidimos não ouvir a voz de Deus, o nosso coração e espírito também morre de fome. A voz de Deus precisa sempre nos conduzir diante de qualquer processo. Seja qual for esse processo, o que vai te conduzir é a voz do Pai. Amém? Nós passamos por uma situação com a Carol, muito interessante, há umas 2 semanas. A Carol gosta muito de jogos de computador, adora os jogos dela lá e passa horas ali jogando no computador. E todo dia à noite ela joga com o primo dela, porque ela estuda de manhã e o primo estuda à tarde, sobra então a parte da noite para isso. O problema é que com essa nossa vida corrida, eu estudando à noite, Nara na produção dos bolos, as responsabilidades aqui da igreja, a gente acabava chegando tarde em casa, e ela então corria para jogar antes de dormir, porque era o tempo que ela tinha para jogar com o primo. E até então para a gente estava tudo controlado, não, está tudo ok, não tem problema nenhum. Até que a Carol começou a sofrer com insônia, crise de ansiedade à noite para dormir. E a gente pensando, e agora? Por que isso? E ela parava de jogar para dormir, mas a cabeça dela não desligava. Aí ia para o celular, para assistir uns vídeos para acalmar, piorava mais ainda. E a gente começamos a nos preocupar e conversamos então com a pediatra dela. Ela falou assim, pai, como que está a situação com as telas? Aí eu lembrei de um problema. Porque se pudéssemos citar uma coisa que nós erramos aí em relação à criação da Carol, foi em não limitar as telas. É claro que nós sempre acompanhamos tudo que ela vê, mas não limitar o tempo de tela. Então ela falou assim, o ideal é que ela pare de mexer com tudo de tela, seja computador, celular e TV, 2 horas antes de dormir. E outra coisa, tem um joguinho aí que tem causado muita ansiedade nas crianças, é um tal de Roblox. Eu falei, ixi, é esse mesmo. Acertou, miserável. Aí eu falei, então tá bom, pode deixar que a gente vai conversar com ela. Aí a Nara mandou mensagem para mim, a gente conversando, eu no trabalho, eu conversei com a pediatra no WhatsApp, conversando com a Nara ao mesmo tempo. Eu falei, quando chegar em casa, eu vou conversar com ela. Aí fui. Carol sempre foi de ouvir muito a gente, né? A gente falei com a Nara assim, eu vou conversar com a Carol. Tentei para o quarto, fechei a porta, sentei, aí fui na Bíblia, mostrando para ela que o caminho que ela estava seguindo, biblicamente estava errado, não estava legal para ela. E a Carol entendendo, é verdade, né, pai? É isso aí e tal. Aí fui na saúde, está fazendo mal para a sua saúde. Olha o que as telas fazem com a nossa mente. Fui lendo para ela e ela, verdade, né, pai? Falei, pois é, então a partir de hoje, a gente vai parar muito antes do que você imagina. Aí ela regalou o olho, começou a engolir seco. Eu falei, a gente vai parar tal horário, seu horário de dormir vai ser tal, porque isso não vai ser bom para você, a gente precisa mudar agora. E a Carol chorou, ela chorando sentido, porque ela já entendeu que aquilo ia privar o tempo que ela tinha para brincar com o primo. E ela chorando sentido, e o coração nessa hora aperta, né? Você quer falar assim, não, vamos deixar mais um pouquinho, mas não dá. Foi o que eu falei antes com vocês. Se até então não controlamos, está na hora de controlar. Nunca é tarde para você fazer o certo.
Então aquela noite foi muito difícil, mas ela obedeceu e amém. No outro dia, eu lá estudando na copa de casa, de repente chega a Carol com o celular na mão assim: pai, já deu minha hora, tá? Boa noite. Meu irmão, que felicidade que deu no meu coração, porque ela ouviu a voz do pai. Ela ouviu a voz do pai. Ela entendeu que realmente aquilo ia ser bom para ela, mesmo não sendo confortável. E não parou não, todos os dias, dá o horário que a gente marcou, ela vem com o celular na mão: aqui pai, está na hora de eu dormir. E ela segue fazendo o que a gente ensinou. Isso é muito interessante quando a gente traz em paralelo com a nossa vida com Deus. É exatamente assim que devemos agir em relação à nossa confiança em Deus. A confiança com o nosso Pai. Em momentos que nós deparamos com maiores medos, ansiedades, precisamos ter a certeza de que se ouvirmos a voz de Deus, tudo vai ficar bem. Precisamos ter esse entendimento. Não importa o tamanho do gigante, não importa quão difícil seja o desafio, não é sobre a sua força, não é sobre a sua capacidade. Você não está sozinho. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Aquilo me ensinou muito. Eu fiquei feliz com a resposta dela, mas aprendi com aquela situação. Porque às vezes eu mesmo me coloco em situações que eu opto por não ouvir a voz de Deus e tentar resolver no meu braço. Não dá certo. Sempre você vai se decepcionar. Ah, mas pastor, Deus não fala comigo. Você tem lido a Bíblia? Você tem consultado o manual de instruções? Vocês precisam entender uma coisa. Deus pode sim usar profetas, amém? Quem acredita, quem crê nisso, fala amém. Deus pode sim, para falar com você, já usou muitos para falar comigo. Deus pode também usar algum pastor durante a ministração para tocar especificamente na sua vida e falar com você. Ele ainda pode falar em voz audível, falando no seu ouvido, faça isso. Mas por favor, não espere só por isso. Não dependa apenas disso. Você tem livre acesso à palavra de Deus e são mais de 8.000 promessas disponíveis para você. Tome posse delas. Sem dúvida, essa é a melhor forma de conhecer a Deus. Se alimentar da palavra. Leia a Bíblia. Se aprofunde na palavra de Deus. E lendo a Bíblia, você vai estar começando então a reconhecer a voz dele. E nas situações mais adversas, você vai lembrar de um dia que ele falou contigo quando você abriu a Bíblia. Essa é a voz de Deus. Siga a voz de Deus. Amém? Mas além de conhecer, de ouvir a voz de Deus, você precisa conhecer o caráter de Deus. É a segunda coisa que comprova que nós estamos realmente indo por um caminho em que estamos conhecendo mais a Deus. Além da voz, precisamos conhecer o caráter de Deus. E a Bíblia cita todos os aspectos da natureza de Deus. Eu queria orientar que você tirasse um tempo para estudar sobre isso. Tire um tempo estudando sobre esses aspectos. Nós vamos citar alguns deles. Tito 1, versículo 1. Tito 1, versículo 1 e 2. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que o conduz à piedade. Fé e conhecimento se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus, que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. Nosso Deus não mente. Repita comigo: nosso Deus não mente. Tudo que Deus diz é completamente confiável. Amém? Não importa quantos sejam os desafios que Ele nos leve a passar durante o processo, independente de qualquer circunstância, podemos confiar que Sua palavra é verdadeira. Aquele que prometeu não mente. E como diz em Hebreus 10, 23, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Nosso Deus não é um Deus de mentiras, Ele é incapaz de mentir. Amém? Mas além de verdadeiro, nosso Deus é um Pai perfeito.
sempre disposto a nos dar bons presentes. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículos do 11 ao 13. Qual pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Nosso Deus é um Deus que está sempre a disposto a nos dar bons presentes. Então, meu irmão, jamais desconfie de um presente de Deus. Ele sempre vai te surpreender no dar. Amém? Um parênteses aqui, você casado, a sua esposa, o seu marido é um presente de Deus. Então não reclame desse presente não, que é um bom presente. Deus te deu um bom presente. Amém? E além de verdadeiro e Pai perfeito, nosso Deus também é bondoso e amoroso. Salmos 34, 8. Salmos 34, 8 diz assim: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Glória a Deus. E aqui nós temos um pouco de dificuldade de entender esse aspecto do caráter de Deus. Ah, mas eu sou um pecador. Como Deus vai ser amoroso e bondoso comigo, se Ele abomina o pecado? Você conhece a Jesus? Amém? Você teve um encontro verdadeiro com Jesus? Abandonou as antigas práticas? Então não há mais condenação, Ele te fez justo. Mergulhe na bondade e no amor de Deus. Ele é bondoso e amoroso. E por último, nosso Deus é fiel. Deuteronômio 31, 6. Deuteronômio 31, 6. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Aleluia! Não existe nenhum lugar que Deus não esteja com você, não existe coisa alguma que você faça que Ele não saiba. No Salmo 139, Davi mostra que Deus estava com ele não só fisicamente, mas emocionalmente. Deus cuidando de todos os detalhes da vida dele. E eu queria, para a gente finalizar, que vocês acompanhassem essa leitura comigo, do Salmo 139. Nós vamos ler do versículo 1 ao 10. Quando começamos a conhecer o caráter de Deus, a nossa confiança começa a ser fortalecida. Quando começamos a conhecer a Deus intimamente, aprendendo sobre o caráter dele, ouvindo mais a voz dele e entendendo que ele age sempre nos detalhes das nossas vidas, a nossa confiança é fortalecida. E o Salmo 139 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente. Senhor, tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia eu fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar,
mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Quão profundo é esse salmo, meu irmão. Olha Davi citando os detalhes do cuidado de Deus sobre ele. Nosso Deus é fiel. Não perca o seu tempo duvidando de Deus. Está precisando de socorro? Assim como o povo de Israel a caminho de Sião, você também pode declarar: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Você precisa ter essa certeza dentro de você. Não existe circunstância adversa que supere o poder de Deus. Não tem nada que supere o poder de Deus, e você precisa ter isso bem firme dentro de você. Deus não espera que nós tenhamos uma fé cega nele, sem conhecer o seu caráter. Ele não quer que construamos uma confiança apenas no que ouvimos a falar a seu respeito. Não, Ele não quer isso. Mas o desejo de Deus é que construamos por experiência própria. A nossa confiança tem que ser construída por experiência própria. Mas para desenvolver essa confiança em você, certamente Ele vai te colocar em situações que vão te levar a imaginar que Ele te abandonou. Que vão te levar a imaginar que você está sozinho. Mas fique tranquilo e muito tranquilo, porque Deus nunca perde o controle de nada. E é exatamente nas suas áreas de vulnerabilidade, onde o seu coração fica exposto, que Ele vai se revelar como seu Senhor, que Ele vai se revelar como Deus que quer provar para você que Ele é confiável, que você pode confiar nele independente de qualquer circunstância. Se você quer construir uma fé inabalável em Deus e passar pelas provas de confiança, precisa deixar que Ele te ensine sobre intimidade e dependência. Não fuja desse ensinamento, não fuja desse processo. Quando você então se abre a esse ensinamento e decide se colocar atento à voz de Deus, ciente do seu caráter, pode ter certeza que independente de qual for a situação que você passar, você estará pronto para declarar 2 Timóteo 1,12: eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Os montes estão altos, os desafios são pesados, eu sei em quem tenho crido. Essa vida está muito difícil, os desafios são intensos, eu sei em quem tenho crido. E no momento certo, Ele virá ao meu socorro. Precisamos ter essa confiança, meu irmão. Precisamos ter essa fé inabalável. Eu não sei exatamente quais são os seus desafios hoje. Eu não sei em qual área da sua vida a sua confiança está sendo testada. Mas nessa noite eu quero orar para que Deus restaure a sua fé. Para que Ele mostre claramente para você que você não está sozinho, que assim como Ele esteve com o povo de Israel, Ele está com você, que assim como Ele guiou o povo em meio ao vale a caminho de Sião, Ele está com você e não vai te abandonar.